Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Numa ocasião, perguntei a um grupo de crianças pequenas o que é que gostariam de fazer nas férias, a que sítios é que gostariam de ir. Cada uma foi dando a sua resposta. E uma delas disse: Ó Senhor Padre, isso não interessa o sítio onde vá, desde que possa chegar lá de avião. E de facto, nestes dias, há muitas pessoas que, por bons motivos, para passar umas boas férias, viajam de avião. E quando se viaja de avião, há sempre uma dúvida que aparece: quais é que são as dimensões da mala da cabine? Será que esta que eu tenho posso levá-la em cima comigo no avião? Qual é o peso máximo permitido? Será que além disto eu posso levar uma bolsa mais pequenina para não sei quê? São sempre estas questões que aparecem e que nos levam provavelmente a ir consultar o site da companhia aérea na qual nós vamos viajar. Pois o Evangelho de hoje, obviamente, não nos fala de aviões nem de malas de cabine, mas o Senhor também nos usa um exemplo que tem que ver com dimensões. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Certamente nenhum de nós pensaria em levar um camelo como mala de cabine. Claramente não cabe naqueles pequeninos compartimentos que há no avião, mas muito menos caberá numa agulha. E o Senhor disse estas palavras como exemplo para esta afirmação que tinha dito pouco antes. Em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Poderíamos perguntar, Senhor, o que é que nos queres dizer com isto? Será que nem sequer uma mala de cabine podemos ter? Será que não devemos ter absolutamente nada conosco? Teremos de ser pobres no sentido de pessoas que vivem na miséria sem o mínimo necessário para subsistir? É isso que tu nos pedes? É evidente que não. Os bens em si mesmo são bons e o próprio Senhor tinha esses bens e usava esses bens. Jesus nasceu numa família que era pobre, mas não era uma família miserável. Tinha o seu trabalho. São José sustentava a sua casa como pai de família. E o próprio Senhor tinha uma túnica boa, elegante, de bom corte, de uma só peça, diz a Sagrada Escritura. Tanto é assim que os soldados, na altura da crucifixão, não a quiseram rasgar a meio. O Senhor tinha bens, mas não estava apegado a eles, e é desta riqueza que ele nos fala. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Quer dizer, do que uma pessoa que está completamente apegada aos bens desta terra, como se fossem a única coisa que existe. Essa pessoa dificilmente pode entrar no reino dos céus. Ao ouvir esta passagem do Evangelho, vem-me sempre à cabeça uma vinheta, uma banda desenhada do Quino, o homem que inventou a Mafalda. Talvez conheças, se não vale a pena conhecer, que tem mesmo piada. E realmente ele, numa vinheta, punha um homem que estava na sua casa a ler esta passagem do Evangelho, né? Via-se que era uma mansão, um homem com muitas posses. A seguir, pega no telefone e telefona para uma fábrica imensa, enorme, que era uma fábrica de agulhas, e faz a pergunta: qual é o maior tamanho de agulha que me conseguem fazer? Queria a toda a força passar com todas as suas coisas pelo buraco da agulha. Nestes minutos de oração, nesta conversa contigo, Jesus, queremos pedir-te que nos ajudes a olhar para os bens da terra como tu olhavas para eles, como tu os usavas, sem esse apego, sem pensar que somos mais felizes simplesmente porque temos mais coisas, porque isso não é verdade. E é algo que precisamos de graça de Deus, precisamos de uma ajuda especial para sempre estarmos convencidos disto. Que forte é a tentação
de vivermos só para ter mais dinheiro, só para ter mais coisas. Há muitas pessoas que caem nessa tentação. Senhor, ajuda-nos a não fazer o mesmo, porque não é o caminho que leva à felicidade. Lembro-me de uma ocasião de ter viajado com um grupo de gente, com um grupo de jovens universitários para um país noutro continente, para uma zona muito pobre desse país. E quando íamos para lá, como ainda era por quase um mês, portanto era um período considerável, todos íamos, eu também, íamos todos carregados com grandes malas, né, para levar a roupa toda e mais coisas para um mês. Também levávamos medicamentos nas malas para depois dar lá à população. E a verdade é que todos nós, à ida, tivemos um grande cuidado para pesar as malas, a ver se não excedia o peso permitido, mas no regresso esse problema não existiu. Muitas pessoas trouxeram menos de metade daquilo que tinham levado. O resto tinham deixado lá. Até houve pessoas que deixaram a própria mala lá e vieram com umas coisas que podiam trazer na mão. Fizeram-no porque viam aquelas outras pessoas que precisavam mais. Precisavam de mais roupa, precisavam de mais. De tudo. De tudo. E, e os ter estado com elas durante um mês despertou no seu coração um desejo de serem mais generosos. E assim o fizeram. E foram generosos. E vinham felizes, sem preocupações. Lembro-me que alguns levavam ainda uma PlayStation portátil na sua mala e o grande problema que tinham antes de ir era pensar se iam ter energia elétrica onde carregar aquele aparelho para poderem continuar a jogar. Esta era a atitude no início da viagem de alguns. Bom, na realidade não houve muita energia elétrica e isso foi a grande fonte de felicidade para esses mesmos rapazes naqueles dias. Puseram-se de si, dar-se às outras pessoas e perceber onde é que está a verdadeira felicidade. Foram generosos e tiveram menos nervos e menos preocupações com aquilo que se pode ou não levar numa mala, se cabe, se não cabe. Pois nós, provavelmente, tu que me ouves, também não estarás na miséria, tens condições boas para viver, tens meios para subsistir, até pode ser que estejas bem, que estejas confortável, que possas custear umas férias. Vale a pena pensar se não podemos nós ser mais generosos. São José Maria Escrivá, num daqueles livros que escreveu para nos ajudar a fazer oração, o sulco, dizia: faz pena ver como alguns entendem a esmola. Uns tostões ou alguma roupa velha. Parece que nunca leram o Evangelho. E depois dizia que era preciso explicar aos comodistas que é pouco nobre e elegante, mesmo do ponto de vista terreno, esperar até ao fim, quando forçosamente já não podem levar nada consigo. Não interessa sermos pessoas generosas no último sopro da nossa vida aqui na Terra. Interessa sermos generosos ao longo da vida. E interessa que a nossa alma cresça cada vez mais em generosidade. E assim seremos felizes. Este apego que temos pelas riquezas, o Papa Francisco dizia numa ocasião que há um mistério na posse das riquezas. Tem a capacidade de nos seduzir, de nos levar a uma sedução e fazer-nos acreditar que estamos num paraíso terrestre. E dizia o Papa que isso era uma ilusão. O apego às riquezas dá-nos tristeza e torna-nos estéreis. Digo apego e não digo administrar bem as riquezas, porque as riquezas são para o bem comum, para todos. Se o Senhor dá riqueza a uma pessoa, é para que ela possa usá-la para o bem de todos, não só para si mesmo. Não é para que se feche no seu coração, tornando-se corrupta e triste. Que bom pedido para fazermos a Jesus ao acabarmos estes 10 minutos. Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa mais generosa, que saiba dar de graça aquilo que recebi de graça, os talentos que tu me deste. Que pense mais nas outras pessoas. Que o meu coração não se feche e não se torne corrupto e triste, como diz aqui o Papa, mas seja um coração feliz, como o coração de Maria, o coração mais generoso que já viveu nesta terra.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.